Enquanto o pessoal volta, eu pensei melhor naquilo que eu falei. Vamos lá. Aí, assim, o que eu estava falando, né? Se a gente pega e quer encontrar o inverso de... O que eu tinha colocado? Era 3 mais 2i. 3 mais 2i. Aí a gente quer achar o inverso disso, né? Aí a ideia é multiplicar em cima e embaixo, né? Por 3 menos 2i. Aí isso daqui vai dar igual 3 menos 2i, e embaixo vai ficar, pela propriedade da diferença de dois quadrados, o produto pela soma da diferença vai dar o quadrado do primeiro, que vai dar 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2i ao quadrado. Aí isso aqui vai dar igual, né? Em cima continua 3 menos 2i, e embaixo fica 9 menos 4. Isso aqui, então, vai dar 3 menos 2i, e embaixo, né, vai ficar 13. Ou seja, 1 sobre 3 mais 2i é 3 menos 2i sobre 13. O que isso significa? Se eu pegar 3 mais 2i e multiplicar por esse número aqui, no fim das contas, né, o meu resultado vai ser 1. E aí, com isso, a gente consegue achar o inverso multiplicativo de um número complexo qualquer. Isso é só um exemplo, tá? Então, na hora lá, eu fiz isso muito rápido e aí eu esqueci de alguns detalhes. Mas a ideia é essa, tranquilo? Aí, quando a gente usa o LaTeX, a vida fica mais fácil, né? Do que quando a gente tenta usar a caneta digitalizadora, mesa digitalizadora, que a gente não sabe usar direito. Aí é muita informação. Beleza, pessoal? Mas corrigir lá, ó, tá? Vai para o YouTube errado, mas depois vai corrigir. Então, vamos lá. Eu sei que eu falei coisas bem profundas agora, assim, né? Que são difíceis mesmo, assim. Eu estava lendo o livro que o Felipe Isaac falou, né? Que é como compreender álgebra abstrata e tal, né? E, assim, realmente, quando a gente começa a falar de anéis, corpos, e os teoremas, eles começam a ficar bem mais difíceis mesmo de entender e tal. E eu acho assim, queria conversar com vocês um pouco sobre isso, antes da gente continuar. Porque tem o que é um curso de álgebra, normalmente, um curso de graduação em álgebra, um curso de mestrado em álgebra, e tem essa experiência aí que a gente está tentando fazer nesse curso, que é em algumas coisas diferentes, algumas coisas é igual, o currículo assim, é bem parecido, assim, né? Apesar de a gente ter algumas nuances, mas o currículo ele é bem parecido e tal.
E uma coisa que eu acho que tem que ser diferente é o foco nisso como uma atividade pedagógica, assim, né? Eu acho que a gente está todo mundo aqui tentando aprender junto sobre esse assunto, tal. Eu sou mais um mediador desse processo, então por isso que é super normal aparecer esses erros assim. Mas também eu não acho que a gente precise olhar os teoremas que a gente vai demonstrar aqui na sala virtual, no exato momento histórico, né? Mas assim, lá no fundão também e tal, a gente não precisa olhar esses teoremas como quem precisa decorar os teoremas. Eu acho que é mais importante a gente tentar olhar os teoremas como quem vai ensinar a demonstração desses teoremas. E aí é isso, a gente vai ter sempre o papel na mão, quando a gente estiver dando aula disso, para poder lembrar de algum detalhe que a gente pode ter esquecido na demonstração. A gente precisa conseguir falar sobre essa demonstração de uma maneira que sei lá, os alunos consigam acompanhar e entender e tal, entendeu? Então, assim, a minha perspectiva também não é que vocês consigam demonstrar os teoremas sozinhos, assim, né? Tanto é que eu falei na aula passada que a ideia da avaliação que a gente vai fazer nesse curso, ela vai ser uma avaliação com consulta, né? Então, vocês podem levar os materiais de consulta de vocês e tal para avaliação, para vocês conseguirem, sei lá, terem o suporte do papel, dos livros e tal, para poder, sei lá, algum teorema que eu peça, assim, para vocês conseguirem, é assim que faz a demonstração, eu consigo reproduzir disso e tal. Mas muito mais pensar pedagogicamente nas implicações dessas coisas, entendeu? Então, esse é o desafio que eu faço para vocês. É muito provável que daqui para frente os teoremas fiquem cada vez mais difíceis de entender. Por quê? Porque a gente vai ter cada vez mais pré-requisitos. Então, só hoje a gente falou sobre anéis, sobre subanéis, bastante coisa mesmo, assim, né? E é denso também, denso pensar em exemplos que não são exemplos muito óbvios e tal, entendeu? Mas eu acho que talvez o foco não seja na dificuldade, pelo menos eu penso nisso, na dificuldade de tentar inventar uma demonstração. Eu acho que o foco deveria ser em tentar entender como é que essa demonstração ela é apresentada pedagogicamente, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Eu acho que isso é muito importante porque isso é uma mudança, assim, de visão, assim. Em vez de ser um curso em que tem um professor ensinando álgebra, eu penso nisso como um curso de formação de professores que está acontecendo, que por acaso tem uma disciplina, uma nota e tal, mas é um curso de formação de professores em álgebra. E sendo um curso de formação de professores em álgebra, a gente pode pensar muito melhor em todos nós como pessoas que estão aprendendo juntos nesse processo, assim, né? Eu acho que isso ajuda a gente a olhar para essa experiência de outra maneira. Mas chega, eu acho que já falei muito, vamos tentar voltar para a nossa lista de teoremas, então. Cadê? Isso deu... Tá, achei, pronto. E aí, falando sobre o que eu acabei de dizer, vamos olhar para essa demonstração agora, para esse teorema, não como, sei lá, como algo que eu preciso olhar essa proposição e ser capaz de demonstrar essa proposição. Mas vamos olhar para essa demonstração como quem precisa entender as suas nuances para poder dar aula sobre isso depois. E tentando entender isso dentro de uma teoria, que é uma teoria que você precisa conhecer o bastante para poder explicar para alguém sobre isso numa aula depois. Então, é isso. Eu acho que essa demonstração é legal porque ela é diferente das outras que a gente fez, mas ela usa várias coisas que a gente já usou atrás, e também ela ajuda a gente a entender coisas que não são óbvias desses conjuntos que a gente está falando. Então, a proposição é a seguinte: todo domínio de integridade com um número finito de elementos é um cubo. Beleza? Isso é um resultado muito forte. Quer dizer, eu sei que tem os domínios de integridade, eu sei que tem os corpos. Eu sei, eu não demonstrei isso, mas eu deixei para vocês demonstrarem que todo domínio de integridade, todo corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo. Mas todo domínio de integridade que tem um número finito de elementos vai ser um corpo. Isso é um resultado forte. Então, assim, domínio de integridade que tem infinito... Se você tem um domínio de integridade que não é um corpo, ele precisa ter infinitos elementos.
Isso é que esse teorema está dizendo aqui para a gente. Então, assim, se eu tenho um conjunto com infinitos elementos que não é um corpo, então ele não pode ser um domínio de integridade. É por isso que o Z6, que foi o exemplo que a gente falou mais cedo, ele não é um domínio de integridade, porque ele é um conjunto com infinitos elementos e não é um corpo. Então ele não pode ser um domínio de integridade, beleza? A ideia do teorema, todo mundo precisa entender aqui agora, assim, entender o que a gente está falando e a importância desse teorema para depois. Beleza? A demonstração a gente vai acompanhar juntos e vamos ver o que acontece, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente quer mostrar que todo domínio de integridade com número finito de elementos é um corpo. Então vamos partir disso, a nossa hipótese, seja D um domínio de integridade finito. E aí eu vou pegar um elemento genérico, isso é muito importante nas demonstrações em matemática. Então eu vou pegar um elemento qualquer de D. Se vale para esse elemento genérico, específico que eu vou usar, vai valer para todos os elementos de D. E então vai valer para o D inteiro. Então, eu pego esse elemento genérico aí, e esse elemento genérico ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? A gente vai fazer uma multiplicação ali, né? E o zero tem essa propriedade. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. A vezes D, esse conjunto AD vai ser o conjunto de todas as multiplicações de A pelos elementos de D. Ora, obviamente, esse conjunto está contido em D. Estou pegando o A que está no D. Estou multiplicando por um elemento de D, como o D é um conjunto fechado para multiplicação, então esse conjunto é um subconjunto de D. O que a gente vai provar é que esse conjunto ele tem que ter exatamente D elementos. E aí a gente vai usar uma ideia sofisticada, que é o seguinte. Vamos pegar, a afirmação que a gente está fazendo aqui é o seguinte, que se todos os elementos desse conjunto AD são distintos, você não tem dois elementos iguais. E depois a gente vai provar que esse conjunto tem exatamente a cardinalidade de D elementos, ou seja, tem o mesmo número de elementos de D. E isso vai ser importante para a gente conseguir chegar na nossa conclusão, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos provar que todos os elementos aqui desse conjunto são distintos. Então, se eu suponho que eu tenho AX igual a Y, se vale isso, se tem um x e y que isso vale, o que vai acontecer? Ó? Se ax é igual a y, passo o a y para o lado de lá, isolo o a, né, porque é um domínio de integridade. Se é um domínio de integridade, vale as leis de distributividade. Então, eu posso, valendo as leis de distributividade, eu posso isolar o a. Ora, então, esse produto aqui tem que dar zero. Mas eu sei, por hipótese, que o A é diferente de zero. Então, x menos y tem que ser igual a zero. Ora, nossa conclusão é que x é igual a y. Se x é igual a y, né, quer dizer que toda vez que eu multiplicar o A por um elemento aqui do D, vai dar como resultado um númerozinho diferente. Beleza? Mas, agora vamos lá. Estou pegando o A e estou multiplicando por todos os elementos de D. Se D tem D elementos, norma de D elementos, né? Se tem, sei lá, se D tem N elementos, e eu estou fazendo essa multiplicação N vezes, e são N números distintos, N multiplicações distintas, então, esse conjunto aqui, ó, tem norma de D elementos. E o que isso significa para nós? Meu Deus do céu! Por que é tão importante que D tenha esse conjunto? A vezes D tenha D elementos. Ora, eu estou fazendo uma multiplicação, eu estou multiplicando A vezes os elementos de D e o resultado dá D elementos. É como imaginar isso como uma função A vezes X. Eu acabei de provar que essa função A vezes X ela é injetora. E acabei de provar que ela é sobrejetora. Por quê? Se a quantidade de elementos do lado de lá ela é igual do lado de cá, então ela é injetora, só pode ser sobrejetora também. Ou seja, isso é uma bijeção. Isso quer dizer que esse conjunto D tem a mesma quantidade de elementos do conjunto A vezes D. Beleza? Então, A vezes D está contido em D. Então, a única solução que deu é A vezes D igual a D. Ora, em particular, se A vezes D é igual a D, tem um cara lá chamado 1 que pertence a esse conjunto A vezes D aqui. Ora, se esse cara pertence a esse A vezes D,
Então tem um número B lá em D, tal que A vezes B é igual a 1. Acabou. Provei que tem um B que multiplicado por A dá igual a 1. Para esse A, como eu escolhi um A arbitrário, isso vale para todo A. Então acabou. Eu consegui provar que todo elemento de D ele tem um inverso multiplicativo. Então isso quer dizer que D é um corpo. E podemos ficar felizes com isso. Beleza? Então isso é muito legal. Assim, a gente usou várias coisas. Usou o fato de ser finito, usou o fato que a gente construiu uma objeção e usou o fato que os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Então é o resultado que não é óbvio que usa uma demonstração que não é óbvia. Beleza? Que eu acho muito maneiro. Fala, qual que é a sua dúvida? Então, professor, poderia explicar novamente por que tem que ser distintos ali, que o senhor explicou ali em cima? Tá, eu provei que são distintos. Deixa eu fazer... Meu objetivo é o seguinte, meu objetivo é conseguir provar que esse conjunto A vezes D ele tem que ser igual ao D. Porque se o A vezes D for igual ao D, então o 1 pertence ao D, já que ele é um conjunto com unidade, então A vezes alguém vai ter que ser igual a 1. E aí qual que é a estratégia? A estratégia é provar que tanto D quanto A vezes D tem a mesma quantidade de elementos. Para eles terem a mesma quantidade de elementos, eu preciso conseguir construir uma função que seja injetiva. Porque é assim que a gente conta se dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. A gente vai lá e coloca 1 a 1, né? A gente vai lá e faz uma relação 1 a 1. Então, se os dois têm a mesma quantidade de elementos, eu defini uma função injetiva entre eles, necessariamente precisa que um elemento, que vai ser esse Bzinho que a gente fez aqui no final da demonstração, a gente precisa que um elemento seja tal que A vezes B vai ser igual a 1. Esse é um passo fundamental para a gente conseguir demonstrar. Beleza? Por isso que eu preciso provar que ela é injetiva. Porque provando que ela é injetiva, eu consigo provar que ela é sobrejetiva. Sendo objetiva, por definição, dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos se tem uma objeção entre eles. Então, eles são iguais. Essa é a nossa conclusão. Beleza? Bom, tá. Isso é importante, galera. Isso aqui não é óbvio, não. Porque eu lembro que eu sentei nessa demonstração e falei, pô, por que isso aqui tá? Por que isso prova que os conjuntos são iguais e tal? Mas é pelo fato de ser uma objeção. Então, assim, o A vezes D é como se fosse uma permutação do conjunto D. Quando eu multiplico por A, eu mexo na ordem que eu estou multiplicando por A, mas é uma permutação do conjunto D. Mas é o mesmo conjunto, só está mudando a ordem dos elementos lá, tá? Agora, vamos lá. Vamos para uma definição que é muito, muito, muito importante, que é desse conjunto quociente Z sobre NZ, né? A gente vai falar desse conjunto muito daqui para frente, tá? Então é importante entender esse conjunto direitinho. A gente falou na aula passada sobre classes de equivalência. Lembra daquilo que a gente fez? Pegou lá, desenhou o conjunto A no quadro e mostrou que as classes de equivalência são pedacinhos lá do conjunto. E cada classe de equivalência não é um elemento, é um conjunto. Então, a gente fez isso lá atrás. E aí, quando a gente está falando do Z barra NZ, ou seja, das classes de equivalência do Z, que são formadas a partir do conjunto NZ, a gente tem lá as classes, que são as classes A, todas aquelas classes lá. E na aula passada, a gente provou que essa classe, ela pode ser identificada com os restos da divisão por N. E por isso, essas classes são N classes de 0 até N-1, que são os restos. A gente identificou essas classes com os restos. É por isso que a gente chama esse conjunto de classes de restos. Tá? E aí, assim, a gente vai definir as operações nessas classes da seguinte forma. A mais B vai ser somar a classe A com a classe B vai ser a mesma coisa que pegar a classe do A mais B. E multiplicar a classe A pela classe B é a mesma coisa de pegar um elemento da classe AB. Pegar essa classe A vezes B, beleza? Essas operações, se elas são bem definidas, a gente consegue mostrar isso e tal. E a gente consegue mostrar que esse conjunto Z barra NZ, ele é um anel comutativo com unidade. E com isso, a gente define assim, ó, a gente pode pegar qualquer elemento, a gente já sabe que tem N elementos, né? Então, a gente pode pegar qualquer um elemento de cada uma dessas classes para poder ser o representante da nossa classe para a gente trabalhar com ele.
e a gente define que vai pegar os menores, vai pegar o 0 barra, 1 barra, 1, 2 barra, até o n-1 barra. Esse conjunto, a gente chama esse conjunto de Zn. Mas a gente vai chamar de Zn essa parte aqui, ó. Esse conjunto com essas operações aqui. A gente chama esse conjunto de Zn. E essa barra aqui, ó, que a gente vai colocar em cima, a gente está identificando com a classe do elemento A. Então, sei lá, quando eu falo 1 barra, eu estou pegando um cara, eu estou pegando todas as pessoas, né, todos os números que deixam o resto 1 quando dividido por n. Mas eu posso pegar 1 como representante. É isso que eu estou fazendo para poder parar de olhar para esse meu conjunto grande e olhar para esse conjunto menor, que tem n elementos, que são as n classes de equivalência, né? E aí, definidas assim as operações, ó, A mais B barra é A mais B, é A barra de A mais B. E A vezes B, A barra vezes B barra é A vezes B. Isso é legal, porque, ó, 2 mais 4. Bom, vai ser a classe do 2 mais a classe do 4, eu defino que é a classe de 2 mais 4. 2 mais, aqui nesse caso eu estou trabalhando em Z6, né? Z sobre 6Z. Então, 2 mais 4 é 6. Ora, 6 deixa o resto 0. Então, 2 mais 4 vai ser igual a 0. 2 vezes 4 é o quê? 2 vezes 4 dá 8. 8, quando eu divido por 6, esse resto 2. Então, 2 vezes 4 vai dar 2. Beleza? Essas operações, elas não são a maneira que a gente normalmente usa, mas é uma forma da gente entender como é que normalmente a gente usa esses números dos inteiros, mas é uma maneira da gente entender como é que a gente pode trabalhar nas classes. Por quê? Porque mais para frente, a gente vai estar trabalhando com conjuntos quocientes e a gente vai estar trabalhando com isomorfismos. Então, a gente vai pegar essa ideia que a gente está usando aqui, ó, no 6Z, no Z6, que esse conjunto é essa classe de equivalência Z barra 6Z, e vai usar em conjuntos cada vez mais complicados. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Tudo que a gente está fazendo aqui, desde que a gente começou a nossa aula, é pegar o Z, que é o conjunto dos números inteiros, e tá tentando complicar esse conjunto dos números inteiros e tentar ver conjuntos que parecem com eles. Então, a ideia dos anéis é pegar o Z e ver o que parece com o Z. Então, a gente está fazendo isso daqui, e a gente está fazendo isso agora com o conjunto quociente, ou seja, as classes de equivalência dessa relação de equivalência de Z para 6Z. Tranquilo? Então, vamos lá. Dito isso, esse outro teorema, vamos lá, a gente teve aquele teorema lá em cima, né, que era para poder provar que todo conjunto, todo domínio de integridade com número finito de elementos, ele necessariamente vai ser, todo anel de integridade com número finito de elementos, ele é um corpo, beleza? Agora, vem o teorema de Bezout, que diz o seguinte: se eu tenho dois números inteiros não nulos, então, você tem dois números inteiros não nulos, então existem x e y pertencentes a z, tal que a combinação linear a vezes x mais b vezes y é igual a MDC de a, b. E aí, em particular, né, se o MDC entre a e b for 1, então você consegue achar um x e o y, tal que esse negócio aí vai dar 1. Aí, não vamos demonstrar agora, vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa para a gente. Isso significa o seguinte: se você tem dois números, por exemplo, 3 e 5, e você quer multiplicar, então, por exemplo, você tem uma nota de R$5 e uma nota de R$10. Vamos começar com esse exemplo. Eu tenho uma nota de R$5 e tenho uma nota de R$10. Com notas de R$5 e R$10, eu consigo formar R$52. R$52, eu posso juntar notas de 5 e notas de 10 e conseguir achar R$52? Não. Não, por quê? Porque 5 e 10 tem um MDC, e o MDC entre 5 e 10 é 1. Eu só vou conseguir achar múltiplos de 5 nessa brincadeira. Então, por exemplo, se eu pegar R$2 e R$10, eu nunca vou conseguir achar, sei lá, R$103. Por quê? Porque 103 não é múltiplo do MDC entre 2 e 10. Mas se eu pegar dois números cujo MDC seja 1, por exemplo, notas de R$2 e notas de R$5, eu consigo escrever qualquer número inteiro que eu quiser. Eu consigo fazer uma combinação linear que vai dar qualquer número inteiro que eu quiser.
Então, eu posso somar notas de 5 e notas de 2 para conseguir achar qualquer número inteiro que eu quiser. Por quê? Porque o MDC entre 2 e 5 é 1. Entenderam? Então, isso, o exemplo lá em cima que eu estava falando, era um exemplo de resolver equações diofantinas que eu estava resolvendo lá com a Ivone, né? Com a Ivone lá na sala. As equações diofantinas só tem solução quando o número lá do lado direito seja o MDC dos dois números lá, o A e o B. Isso é importante? Isso é importante? É legal mesmo, Pedro. Isso é importante por quê? Por que eu trouxe esse negócio aqui? Lá em cima, eu falei sobre os anéis noetherianos. A ideia dos anéis noetherianos na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre um negócio chamado ideal. A ideia é tentar entender como é que a gente pode pegar um conjunto e aumentar esse conjunto por meio de ideais. Como é que a gente vai crescendo conjuntos por meio de ideais e tal. E aí tem uma coisa que se parece muito com o MDC, que a gente vai falar na aula seguinte. E essa coisa que se parece muito com o MDC vem dessa ideia. Então, é só para poder, de novo, a estrutura da álgebra na cidade, a gente está tentando pegar as estruturas e tentando enxergar elas de outros jeitos e tal, tá bom? A demonstração desse teorema, na verdade, não é muito difícil, ela só é grande. A gente vai acompanhá-la juntos aqui, tá? Mas não é uma demonstração difícil de verdade. A ideia é só tentar ver cada um dos passos, tentar ver a ideia. Então, assim, a gente está trabalhando com um conjunto de números inteiros, né? Na aula passada, quando a gente estava falando do princípio da boa ordem e princípio da indução matemática, né? A gente entendeu que quando a gente está trabalhando com números naturais, a gente quer achar o menor elemento, a gente usa o princípio da boa ordenação. Se a gente quer infinitos elementos, a gente vai usar o princípio da indução. Nesse caso, o MDC é um conjunto, é um elemento de um conjunto. Então, a gente vai usar o princípio da boa ordenação. É isso, a gente vai construir um conjunto, que a gente fez na aula passada, que fiquei enrolado lá na aula passada, mas a gente vai construir um conjunto que tem certas propriedades, e esse conjunto com essas certas propriedades, ele tem o menor elemento, a gente vai pegar esse menor elemento e vai fazer coisas com ele, beleza? Então, grosso modo é isso, tá? Eu defini esse conjunto aqui, ó, S como todas as combinações lineares que tem A e B, tais que elas são estritamente positivas. Beleza? Então, assim, no meu teorema, eu não preciso que essas combinações sejam positivas, né? Eu sei que A e B são números inteiros, e eu sei que... Opa, desculpa. Não são os dois nulos ao mesmo tempo. Eu sei isso, tá? Agora, o que eu vou fazer é pegar só um conjunto desses números que são positivos. Primeira coisa, para não dar a treta que deu na aula passada, eu preciso provar que esse conjunto é não vazio. Até pensei nisso, né, quando perguntaram, se o reitor... eu falei que se o reitor desse o ponto facultativo, hoje não tinha aula, né? Então, por vacuidade, como ele não deu ponto facultativo, então hoje tem aula. Então, usando o argumento da aula passada, da vacuidade. Assim. Tá, desculpa. Voltando aqui. Eu defini esse conjunto, que são as combinações lineares que dão resultados positivos. Então, sei lá, como eu sei que A e B não são iguais a 0, se o A for, por exemplo, 3, e o B pode ser 0, mas se o A for 3, eu sei que colocando o x igual a 1 e y igual a 0, então 3 é um elemento desse conjunto. Se for menos 3, é só pegar o x igual a menos 1 e aí vai dar certo. Ou seja, como A e B não são ambos iguais a 0, então tem pelo menos um número positivo aqui dentro. Beleza? Então esse conjunto não é vazio. Ora, esse conjunto não é vazio e é um conjunto que está contido em N. Então, esse conjunto necessariamente tem um menor elemento. Vamos chamar esse menor elemento de Dzinho. D de Dzinho mesmo. Então, esse menor elemento vai ser o Dzinho. Então, eu posso garantir, já que ele pertence a esse conjunto, eu posso achar um x0 e um y0 aqui, ó, tal que A vezes x0 mais B vezes y0 vai ser igual a esse Dzinho, que é o menor elemento desse meu conjunto. Beleza? E ele é estritamente positivo, tá? Por quê? Porque os elementos desse conjunto aqui são estritamente positivos. Agora, vamos lá. Eu vou ter dois passos aqui importantíssimos. O primeiro passo é provar que D divide A e B ao mesmo tempo.
e o segundo passo é provar que D é o MDC. E aí eu consigo provar o meu teorema, tá? Então, olha só, a gente teve aquele passo enorme na aula passada de provar o algoritmo da divisão nos inteiros para poder provar esse teorema. Então, eu estava escrevendo, aí chegou o teorema de divisor, eu falei, eu preciso provar o algoritmo da divisão. E falei, coloquei o algoritmo da divisão lá atrás, assim. Mas a ideia é o seguinte, como eu pego o A é um número inteiro, tá? Então, se o A é um número inteiro, existe um Q e existe um R, existe um Q e existe um R, tais que A é igual a QD mais R, e R, né, pelo algoritmo da divisão, eu posso garantir que R é um número estritamente menor do que D e maior ou igual do que zero. Beleza? A gente demonstrou isso na aula passada, inclusive foi bem aqui que teve aquele negócio lá da vacuidade, mas assim, a gente conseguiu demonstrar que esses conjuntos existem. Aí o que eu vou fazer? Pego e passo isso daqui para o lado de lá, ó. Passo isso aqui para o lado de lá e isolo o R. Então, a R vai ser o A menos QD, beleza? Ora, mas o D, eu defini, ó, eu já cheguei à conclusão de que o D é esse negócio aqui, ó, AX0 mais BY0. Então, eu vou pegar aqui, ó, AX0 mais BY0 e vou colocar no lugar do D. Aí, fazendo fazendo a distributiva aqui, já que esse conjunto, ele é um anel, então eu posso fazer distributivo, então eu posso fazer isso tudo. O que eu chego à conclusão? De que, isolando o A aqui, ó, só fazer aqui distributivo, é menos que AX0. Então, A que multiplica 1 menos QX0, menos B menos QY0, isso aqui vai ser o nosso R. Beleza? Conclusão que eu chego, esse número aqui, ó, é um número inteiro. Esse número aqui é um número inteiro. Por quê? Porque estou multiplicando números inteiros, então o resultado vai dar um número inteiro. Beleza? Então, esse número é inteiro, esse número é inteiro. Ora, e o R, por definição, né, a gente pega aqui, ó, o R é um número positivo. Beleza? Se o R é um número positivo e pode ser escrito com uma combinação de linear de A e B, então a conclusão que eu chego é que o R está aqui dentro do S. O R está dentro do S. Ora, então R é a combinação linear de A e B, e tem duas possibilidades. O R é zero ou o R é estritamente positivo. A gente vai concluir que o R é estritamente positivo. Beleza? Desculpa, que o R tem que ser igual a zero. Se for estritamente positivo, vai dar problema. Porque, ó, se eu pego ele estritamente positivo, então R pertence a R e R é menor do que D. Ora, aqui, ó, a gente sabe que R é estritamente menor do que D. Mas a gente supôs que D é o menor elemento desse conjunto aqui, ó. A gente construiu o D desse jeito usando o princípio da boa ordenação. Ora, então a gente não pode ter um número maior do que zero e menor do que D dentro do S. Conclusão, o R só pode ser igual a zero. Se o R é igual a zero, o que isso significa? Vamos voltar para cá. O R é igual a zero. Cadê? O R é igual a zero. Então, isso aqui, ó, é zero. Se isso aqui é igual a zero, A é Q vezes o D. Ou seja, concluo que o A é um número múltiplo de D. Se o A é múltiplo de D, eu concluo que D divide A. Se eu fizer a mesma coisa com o B, eu vou concluir, então, que o D divide o B também. Eu fiz isso com A, mas eu podia ter feito isso com B lá em cima. Ora, se o A divide o A, se o meu divisor ele divide o A e divide o B ao mesmo tempo, então ele vai dividir o A. Isso. Então eu concluo que o D divide o A e o D divide o B. Beleza? Aí vamos lá. Agora a gente tem que provar que D é o máximo divisor comum. Esse é o nosso próximo passo. Eu provei que o D existe, provei que o D é o menor elemento lá daquele conjunto S, e provei que D divide A e B. Ora, se C é um número que divide A e B ao mesmo tempo, então C vai dividir o A e C vai dividir o B. Ora, em particular, C vai dividir o AX mais BY, seja lá para quaisquer XY pertencentes ao B. Mas o Dzinho, né, aquele número que a gente achou, ele é uma combinação linear aqui, ó. A gente definiu, ó, D é igual a X0 mais BY0. Logo, C divide D. Ora, C divide A e C divide B, conclui-se que C divide D. Então, D é o maior divisor possível.
Então, D, a única conclusão que a gente pode chegar é que D é o máximo divisor comum. Então, essa combinação linear, eu consigo achar um x e um y que satisfazem que essa igualdade aqui vai ser satisfeita, o máximo denominador comum de A e B. Beleza? Então, isso é legal, a gente vai usar isso mais tarde, mas isso é legal porque a gente consegue ver uma propriedade que não é óbvia. Em particular, para a gente conseguir escrever qualquer número com combinação linear de dois outros números, isso precisa que eles sejam primos entre si. Uma ideia muito parecida com isso, ela pode ser usada para vetores. Como é que eu posso escrever o espaço vetorial como combinação linear de dois vetores? Eles precisam ser necessariamente... como é que fala isso quando um é múltiplo do outro? Esqueci. Não fiz álgebra linear na faculdade. Faz mais de 20 anos. Mas assim, grosso modo... Independentes. Isso, muito obrigado. Eles têm que ser linearmente independentes. Então, é uma ideia parecida, né? Que a gente consegue escrever qualquer vetor como combinação linear de outros dois vetores. Então, é a mesma ideia, tá? Beleza? Obrigado, Felipe. Só por a gente mais uma vez. Tá, vamos lá. E agora, vamos para o último teorema de hoje, para a gente poder ir embora feliz, alegre e contente, tá? Porque a gente está indo para graus cada vez mais complexos, assim. Que é o que o Pedro Marins, né, ele acabou intuindo ainda mais cedo, né, na hora que ele abriu o microfone, que é esse conjunto Z barra NZ é um corpo, se somente se N é primo. Beleza? Então, nosso objetivo é provar que esse conjunto lá das classes de equivalência de Z barra NZ, que vai ser o Zn, esse conjunto vai ser um corpo se somente se N é primo. Lembrando, né, que se ele não for primo, ele também não é um domínio de integridade, tem divisores de zero. A gente vai usar isso aqui nesse teorema. Beleza? Todo mundo entendeu? Podemos continuar? Então, ó, vamos fazer a ida e depois a gente vai fazer a volta. Primeiro, a gente supõe que esse conjunto, né, que é o Zn, vamos supor que ele seja um corpo. Beleza? Se ele é um corpo, aí o que eu tenho que provar? Eu suponho que ele é um corpo e eu tenho que provar que N é primo. Eu vou supor, por absurdo, que N não é primo. Se eu suponho por absurdo que N não é primo, então você tem dois números lá, estritamente menores do que N, lá da própria propriedade lá de o número não ser primo, tais que N vai ser o produto desses dois números. Ou seja, ele vai ter dois divisores, né, próprios, assim, né? Então, assim, aí a gente vai fazer o quê? Vai passar as classes de equivalência, ó, A barra e B barra. A gente passa as classes de equivalência, ó, A barra vezes B barra, vai dar A, B barra, né, que é o N barra, e por definição, o N barra é o zero barra. Ou seja, estou multiplicando dois números diferentes, estritamente diferentes de zero, e o resultado está dando igual a zero. Ora, mas a gente sabe que todo corpo é domínio de integridade. Se eu tenho uma multiplicação de dois números que dá zero e os dois são diferentes de zero, isso quer dizer que esse conjunto não é o domínio de integridade. Ora, se ele não é o domínio de integridade, ele não pode ser um corpo. E eu supus que esse conjunto é um corpo. Então, dá uma contradição. Portanto, o N tem que ser primo. Essa é a ida do nosso teorema. Agora, vamos fazer a volta. Vamos supor que N seja um número P e esse número P seja primo. Aí vamos mostrar que esse conjunto é um corpo. Então, assim, a gente já sabe que ele é um anel, a gente já sabe... então, a gente precisa provar que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo, né? Porque a gente já sabe que esse conjunto é um anel. Então, vamos lá. Vamos pegar um elemento genérico aqui, esse A barra, diferente de zero, necessariamente. E se ele é diferente de zero, eu sei que ele não divide A, porque não divide P, porque eu estou supondo que P é primo. Então, P não vai dividir nenhum dos números menores do que ele. Beleza? Então, eu sei que P não divide A. Então, o MDC entre A e P é 1. Aí a gente usa lá o teorema do bizu. Vamos dar uma bisoiada aqui no teorema do bizu. Ó, o MDC vai ser 1, então eu sei que essa combinação linear vai ter uns elementos lá
que essa combinação linear vai ser igual a 1, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Passo a barra por cima. Ora, se eu passo a barra por cima, o que vai acontecer? Aqui vai dar P barra. Ora, P barra, isso aqui vai dar 0 barra. Então, isso aqui vai dar 0. Esse negócio aqui vai dar 0. Ou seja, A vezes X, tem algum X lá, tal que A vezes X vai ser igual a 1. Ora, quer dizer, então, que X é o inverso multiplicativo do A. Nossa conclusão é que X é o inverso multiplicativo do A, ou seja, A é um número inversível. Ora, mas eu peguei um A genérico, então todo número diferente de 0 é inversível. Então, a nossa conclusão de que quando P é um número primo, o meu ZP é um corpo. E agora nós podemos viver com essa afirmação que muda completamente a nossa vida. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Tranquilo? Isso... Bora. Tranquilo quando você está vendo você fazendo, acompanhando no livro, tal. A reflexão pura e simplesmente, não. Mas eu entendo o que você está falando, porque isso, tem coisas que a gente não vai... O importante é ter a ideia do negócio, porque se a gente for usar isso em sala de aula, a verdade é isso. Qualquer um daqui, eu acho, qualquer um não, porque a gente tem, acho que é o Felipe, né? Os demais vão utilizar uma cola para fazer o negócio, né? Para fazer a demonstração e tal, não sei o quê. Então, mas acho que é isso, acho que é entender o contexto dos teoremas e os exemplos fora das caixas, né? Acho que é um pouco disso. Estou com o microfone fechado. Meu Deus do céu, lembranças da pandemia. Tá, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes desse último teorema, mas muito obrigado pela contribuição, tá, Pedro? E é isso mesmo, galera. A gente está acompanhando um curso, depois vocês têm que sentar em casa, tentar demonstrar os teoremas sozinhos e tal, acompanhando junto com os livros, para poder tentar ver se tem alguma dúvida, e vocês podem falar comigo na aula seguinte, tá bom? E aí, assim, antes da gente terminar, eu queria saber, o Giovanni e o Iago não estão aí não, né? Tá. Nem o Wellington também não está aí, né? Tá bom, beleza, então. Bom, eu não vou entrar nos detalhes desse teorema agora, porque eu vou falar sobre ele em um outro momento posterior do curso. Mas esse teorema, ele é muito importante. Porque, olha só, isso também não é nada óbvio. Então, a gente vai entender a ideia desse teorema e a gente vai usar esse teorema lá na frente em um outro resultado que a gente vai demonstrar numa aula posterior. Mas eu pego um anel comutativo com unidade. Isso é importante porque a gente vai usar a ideia de corpo lá e depois e tal, tá? Então, A é um domínio de integridade se somente se existe um corpo K, tal que A é o subanel de K. O que isso significa? Lembra que eu falei que a gente vai falar da noéter, que a gente está tentando entender o que são anéis noetherianos, que a gente vai falar na aula que vem que são ideais, que esses ideais eles são importantes para a gente poder construir uma cadeia crescente de corpos. Meu Deus, parece que eu estou... Isso pegou muito mal, mas assim, corpos em matemática, no caso. A gente está querendo fazer uma cadeia crescente de corpos e tal. E aí, a gente precisa entender como é que a gente consegue construir cadeias crescentes de corpos, né? Crescentes no sentido de um corpo incluído no outro e tal. Tá ficando pior ainda esse exemplo. Mas, assim, a ideia é tentar entender sob que condições isso acontece. Então, A vai ser um domínio de integridade se somente C existe um corpo tal que A é o subanel de K. Ou seja, para A ser um domínio de integridade, vai ter que ter um corpo e A ser um subanel desse corpo. Então, isso é interessantíssimo, porque usando as analogias que a gente viu hoje, a gente pode fazer a seguinte analogia. Vamos pegar nesse A e vamos pegar no lugar do A, a gente vai colocar o nosso conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Né? O que isso está querendo dizer? Que A é um domínio de integridade somente se existe um corpo K, tal que A é o subanel de K. Ora, a gente sabe que isso acontece com os inteiros. Z é um subanel dos racionais, né?
e os racionais são o corpo. Ora, então, por conseguinte, a gente conclui que Z é um domínio de integridade. E isso não vale só para o Z, isso vale para qualquer conjunto que eu consiga fazer isso, que eu consiga... se ele é um domínio de integridade, então eu consigo criar um corpo tal que esse A vai ser o subanel desse corpo K. Eu não vou fazer essa demonstração, por quê? Porque ela é longa e as técnicas que a gente vai usar nessa demonstração, elas não vão ajudar a gente nesse curso. Mas eu preciso que a gente entenda que esse resultado ele é importante para a gente, beleza? A gente vai usar esse resultado mais tarde, tudo bem? Então, eu recomendo fortemente que vocês tentem fazer essa demonstração sozinhos em casa depois, porque ela usa... Bom, falando rapidamente sobre isso, ela usa uma técnica que a gente já usou antes, que é criar uma relação de equivalência. Essa relação de equivalência ela vai ser parecida com inventar. Olha o que eu falei. Eu falei que a gente está identificando o A com os números inteiros e o K com o quê? O conjunto dos números racionais. E a gente está provando que A vai ser o domínio de integridade se ele for um subanel de um conjunto que é um corpo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para poder criar a relação de equivalência do Z para o Q, para poder criar o Q. É a mesma ideia que a gente fez. A gente fez isso há 2 aulas passadas aqui. A gente usou exatamente essa relação de equivalência para poder criar esse conjunto. E aí a gente cria essa relação de equivalência, faz o meu conjunto quociente por essa relação de equivalência, e aí a partir desse conjunto quociente a gente define operações que são muito parecidas com as operações que tem no Q, com algumas pequenas diferenças, e aí com essas operações a gente prova que esse conjunto grande é um corpo, e a gente prova que é um subanel desse corpo. Então, falando muito rápido, porque essa é uma demonstração chata e não vale muito a pena a gente focar nisso, assim. Mas a gente usa técnicas que a gente já usou antes para poder chegar num resultado que é um resultado que a gente vai usar depois. Beleza? Então é isso, leiam isso com calma. Eu tenho a política de achar que aulas online, elas são muito mais cansativas do que aulas presenciais, assim, né? Então, eu acho que a gente não precisa ir até 5 horas hoje. Eu acho que já está todo mundo bastante cansado. Eu também quero feriadar, assim como vocês e tal. Então, agradeço todo mundo que está aqui hoje. Se alguém quiser continuar aqui para poder falar sobre o trabalho, pode ficar aqui que a gente vai lá e conversa. Se alguém quiser tirar dúvida também, alguma coisa que não entendeu e tal, quiser tirar dúvida individual também. Então, eu estou encerrando agora a aula. Eu vou ter que ir lá desligar a gravação no outro computador, mas a gente pode continuar aqui para poder discutir essas questões e dúvidas também, tá bom?